tudo bem com você? É um prazer continuar trazendo informações para a sua vida pessoal ou profissional. Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas. Esse é um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. A produção é do Núcleo de Marketing Institucional da FASB e a direção é de José Carlos Silva. Migrar corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. Estou recebendo no programa de hoje o advogado e professor do curso de Direito da FASB, professor Paulo César Gomes, que vai conversar conosco sobre o tema migração internacional. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Janaína. Obrigado. É sempre bom estar aqui falando de temas extremamente pertinentes, como é o caso da imigração. Professor, começando o nosso programa, eu gostaria que o senhor diferenciasse migração de imigração. O movimento de imigração, ele é interno. Ele funciona na saída de um bloco de pessoas de uma determinada região para outra, dentro do próprio estado. Talvez para a gente assimilar melhor, seria o caso do que aconteceu com os nordestinos na década de 60, quando migraram para o sudeste, e mais recente os sulistas para a região oeste da Bahia, sul do Maranhão. Esse é o processo migratório. Já a imigração, ela envolve a saída de um bloco populacional, de um determinado estado, para outro. Como nós temos visto agora falar muito sobre isso nos últimos dias. Professor, e quais os principais motivos que favorecem um processo de imigração? Existe uma série de fatores. A gente separa, até mesmo porque os próprios estados, eles estabelecem tratamentos diferenciados. No caso, por exemplo, da imigração motivada por questões econômicas, ela é um pouco menos intensa. Existem as imigrações fundamentadas em problemas contextuais, problemas políticos, problemas de ordem geográfica. Então, quando isso acontece, a intensidade é bem maior, como nós vemos na Venezuela, mais precisamente com o Brasil, e agora na Síria, que são problemas bem mais complexos de se resolver do que um processo imigratório comum, como é o caso dos brasileiros que migram para os Estados Unidos. E quais são os países que restringem a política de imigração? Primeiramente, a gente vai observar que todos os países têm um critério muito rigoroso para a imigração. Notoriamente, quando essa imigração, ela é, entre aspas, comum, né? É o caso, por exemplo, vamos supor que eu queira me mudar do Brasil para os Estados Unidos. Há uma motivação para isso? É uma motivação apenas pessoal. Então, o Estado que vai me receber, ele costuma ter um critério bem mais rigoroso, um processo de análise bem mais rigoroso. Mas quando nós vamos falar de refugiados, que é um processo imigratório forçado, a situação é um pouco mais aberta, e até mesmo porque a pessoa não tem opção. As pessoas estão fugindo de um determinado país por questões políticas, por questões de calamidade pública, outras vezes o próprio processo de perseguição. Então, nessas questões de refugiados, há um tratamento completamente diferente. Então, a gente pode dizer que os estados hoje, a Europa principalmente, que está passando por essa crise de refugiados sírios e africanos também, elas têm um critério bem mais rigoroso para receber quando é uma situação simples, como se trata de uma situação mais complexa. Então, a gente pode dizer que os Estados Unidos é um país que tem um processo bem restritivo com relação à imigração, e até é fácil da gente entender por quê, porque se você analisar sobre a perspectiva do país, o país realmente não pode receber todo mundo, porque senão daqui a pouco toda a estrutura que eles têm preparada para os cidadãos americanos, ela vai ruir, porque você vai inflando de pessoas. E aquele sistema tão bem organizado que eles têm, sistema de saúde, sistema de educação, daqui a pouco já não vai mais atender a essa demanda. Então, a gente precisa entender que há uma motivação por trás dessa negativa. E professor, quais são os países que recebem o maior número de imigrantes?
é curioso, no caso dos refugiados sírios, é curioso porque, embora a mídia não fale muito sobre isso, mas, por exemplo, o Líbano tem recebido muita gente, por causa da proximidade deles. O próprio Irã, que é um país até relativamente fechado, tem recebido muitos imigrantes, mas o grande problema hoje, o cerne da questão está na Turquia. Porque a Turquia ela faz a ponte entre o Oriente Médio e a Europa. Então, grande parte dos refugiados querem entrar na Europa. Então, eles vão para a Turquia. Mas a ideia não é tão simples assim. A pessoa não entra dentro da Turquia e está livre lá dentro. Ela vai para um campo de refugiado. Esse campo de refugiado é um espaço limitado. As pessoas estão fugindo da guerra, mas elas não vão entrar lá na Turquia e vão ficar soltas dentro do país. Elas vão entrar na Turquia e elas têm um espaço delimitado onde elas vão ficar até resolver o problema, até os outros países receberem. E aí é onde entra o grande problema, que, como você estava dizendo anteriormente, muitos países da Europa não querem ou não têm condições de receber essas pessoas. E só porque do outro lado tem a questão humanitária. Como é que nós vamos resolver essa questão? Se de um lado muitos países são resistentes, a Alemanha recebeu muitos, a própria Itália recebeu, mas outros países são fechados, a Inglaterra, por exemplo. Então, é uma questão humanitária, mas por outro lado a gente também não pode esquecer a razão dos países que estão negando. Essa semana, agora mesmo, um número muito grande de barcos estão saindo da África e indo em direção à Europa. E aí o que acontece? Os países que estão mais próximos do mar Mediterrâneo são os que mais são visados, que é a Espanha, que é a Itália. Então, a solução encontrada pelos governos, tanto da Itália quanto da Espanha, foi auxiliar economicamente os países da África a colocar maior segurança para coibir a saída dessas pessoas. Porque é importante lembrar que, como eu dizia anteriormente, uma coisa é eu me programar para sair do Brasil e morar fora, no exterior, e me organizar para isso. Eu vou procurar emprego, eu vou levar reservas, eu vou chegar lá, eu já tenho tudo organizado, o Estado vai me autorizar a entrar. Professor, a gente está falando dos outros países, mas e no Brasil? Como é a forma de imigração para o nosso país? Nós temos uma história muito curiosa com relação à questão de imigração, porque nós fomos, ali no início do século XX, nós fomos fluxos de vários imigrantes, né? Italianos, alemães, e que se fixaram notoriamente ali naquela região sul do país. E a nossa própria história de colonização, ela nos miscigenas de várias e várias nacionalidades. Nós somos uma mistura de povos. Nós não temos muito essa questão da xenofobia. Nós lidamos melhor com isso. Mas hoje, por exemplo, tem preocupado a questão dos refugiados ali, dos venezuelanos. Eles estão um fluxo muito grande, inclusive já se discutiu várias vezes se não deveria criar ali, naquela região do Acre, um campo de refugiados. Porque o que está acontecendo com os venezuelanos? Eles estão entrando dentro do Brasil sem critério. Como eles entram sem critério, eles vão adentrando e lembrando que nós, entre o Brasil e a Venezuela, não tem fronteira, linha de outra fronteira que não seja geodésica, que é só uma linha imaginária. Então eles entram livremente e aí começa o grande problema, que é o problema de perder-se o controle disso. Então, algumas autoridades políticas têm defendido a ideia de criar ali um campo de refugiado. Porque, como eu disse no início da entrevista, o campo de refugiado limita. Você não entra para dentro do país e vai solto para dentro do país. Você entra e fica num determinado local ali, aguardando soluções do país para liberar você. E aí sim, aí organiza documentos, faz tudo para a pessoa. Mas enquanto você entra desproporcionalmente, agora, voltando à questão dos refugiados. Agora, existe
A Acnur. A Acnur é um órgão do governo que cuida dos refugiados que estão debaixo de perseguição, que são aqueles que entram no país, refugiados políticos, aqueles que são perseguidos por questões religiosas, por questões de opção sexual, que são pessoas que realmente são perseguidas no país deles e que eles entram ganhando status de refugiados. Que aí a situação é totalmente diferente. Mas, como eu disse, esse número é bem menor do que necessariamente esse número de imigrantes que entram sem critério. Então, no caso dos venezuelanos, é uma questão política e econômica. Então, a gente vai ter que tratá-los como refugiados, mas a gente não pode entender que eles tenham o tratamento de perseguidos. Eles não são perseguidos no país deles. Eles são forçados economicamente a tomar essa decisão. Então, o Brasil ele tem um histórico muito positivo de receber pessoas dentro do seu território, de proteger essas pessoas, mas nós também temos critérios para isso, notoriamente, quando se trata de imigrações por motivos econômicos. Professor Paulo César, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito gratificante e trouxe bastante informação para nós e para o público que está nos assistindo. O tema é muito rico, a gente precisava de mais uns 3 blocos para falar de tudo que envolve, mas é sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom esclarecer a sociedade, notoriamente com assuntos tão ricos como este. E o programa Entre Linhas está terminando. No programa de hoje, conversamos com o advogado e professor da FASB, professor Paulo César Gomes, que conversou conosco sobre migração internacional. Então é isso. Ficamos por aqui e esperamos você no próximo programa. Beijos, tchau.